onde provavelmente, se houver alguma disrupção do fluxo de tráfego, serão disrupções que trazem piores consequências. E as pessoas que vivem na cidade ou que vêm à cidade todos os dias estão muito habituadas a lidar ou a presenciar situações em que o estacionamento dos veículos de mercadorias acaba por se tornar um impedimento à circulação de outros veículos. E aqui neste exemplo podem ver desde bloqueios a passadeiras, passeios aos outros veículos também, a paragens de autocarros. Ou seja, existem distúrbios inerentes a estas operações para o tráfego e para os peões. Ora, de uma perspectiva de quem também já fez entregas, porque já as fiz e não foram poucas, digo, será que devemos culpar os condutores dos veículos de mercadorias? Porque a realidade é que muitas vezes existe estacionamento adequado para eles, mas está ocupado por outros veículos que não estão a efetuar nenhuma carga ou descarga, e outras vezes não há mesmo estacionamento. Eles não têm outra solução senão estacionar em segunda fila, até porque seria um bocado caricato se chegassem de manhã a uma padaria, pediam pão e disseram que não há porque ele não encontrou lugar para estacionar, então foi-se embora porque não queria estacionar em segunda fila. Seria no mínimo estranho. E desta perspectiva parti para realizar um estudo que foi a minha tese de doutoramento, que tentou quantificar melhorias na mobilidade e na sustentabilidade destas operações através da mudança do sistema de estacionamento, neste caso as bolsas de cargas e descargas, e também da fiscalização da utilização destas bolsas de cargas e descargas pelos devidos intervenientes, neste caso que deviam ser só veículos que vão efetuar cargas e descargas. E a ideia era como é que se pode criar aqui um equilíbrio entre a fiscalização e entre a provisão e utilização das bolsas para reduzir estes efeitos negativos que partem do estacionamento em segunda fila. Porque obviamente também não podemos encher a cidade de bolsas de cargas e descargas, é um mau uso do espaço público, e também não podemos ter um fiscal em cada rua, não é prático de todo. Para isso desenvolvi um modelo que é baseado em vários submodelos e só vou dar uma perspectiva muito geral desta aplicação, mas para terem uma ideia geral de como é que isto funciona, primeiro há uma estimativa do número de entregas que cada estabelecimento comercial tem. Foi feito com base num inquérito a 600 estabelecimentos em Lisboa. Depois, há uma seleção mais pequena de casos de estudo dentro da cidade de Lisboa, porque para utilizar algumas ferramentas que queria utilizar, a cidade seria grande demais, por isso teve de se escolher uns casos de estudo mais pequenos para ser prático. Criou-se também uma série de sistemas de estacionamento alternativos, ou seja, em algumas partes da cidade já existe uma série de bolsas de cargas e descargas que propõem outras localizações, outro dimensionamento, mas por norma o sistema não é muito maior, por vezes até é mais pequeno do que o existente em termos de metros lineares. E finalmente, junto tudo no contexto de uma microsimulação, em que se tenta emular o comportamento não só dos veículos de passageiros, mas também dos veículos de mercadorias e a interação entre eles e o efeito que isso tem numa série de indicadores. Como podem imaginar, isto envolve uma recolha de dados imensa, não só ao nível de tentar criar uma representação dos estabelecimentos comerciais que seja adequada à realidade, mas também fazer observações de estacionamento para perceber a duração dos mesmos e também representar a rede viária de forma a que seja adequada à realidade, para que seja uma representação que realmente reflete o que presenciamos todos os dias. Para terem uma ideia, em cima tem alguns dados facultados pela Câmara de Lisboa, que é a localização de todos os estabelecimentos comerciais em Lisboa, e em baixo tem a localização dos estabelecimentos ao qual se fez o inquérito. Como também podem reparar, eles estão muito concentrados no que se pode chamar o core da cidade de Lisboa, e a razão principal deste foco do estudo foi que é também o sítio onde estão localizadas a maioria das bolsas de cargas e descargas da EML. Por isso, aí é que faria sentido sugerir mudanças no sistema. Vou passar também este modelo. No que toca a escolher zonas onde fazer esta microsimulação, de fazer este estudo, obviamente que se quer escolher zonas que sejam representativas e que também consigam demonstrar com qualidade qual é que é realmente o impacto de haver uma mudança no sistema. Então, para isso, fez-se uma análise aos usos do solo, em que primeiro se tentou relacionar onde é que estão mais estabelecimentos, onde é que estão mais BIs e qual é que é a relação entre estas duas variáveis.
o que se descobriu é que, na realidade, as zonas que são mais densas comercialmente não são necessariamente mais bem servidas por bolsas de cargas e descargas. Também não estão necessariamente pior do que a média da cidade, mas a realidade é que não estão muito mais bem servidas, à parte de umas certas exceções, por exemplo, Alvalade, em que tem um nível de serviço no que toca a ter bolsas de cargas e descargas por estabelecimentos um nível excelente. E depois, vendo isto ainda de outra dimensão, podemos concluir que 50% dos estabelecimentos, só 50% dos estabelecimentos é que têm uma bolsa de cargas e descargas a uma distância de 50 metros, uma distância caminhável. E eu sei que é um bocado relativo, pensar 50 metros é muito, é pouco, depende da carga que se leva, né? Se levar só um vaso de flores é pouco, mas se for alguém que vai levar 12 ou 20 grados de cerveja, se calhar 50 metros já é uma distância considerável, ainda para mais se a rua tiver alguma inclinação ou não. E outra parte deste estudo, que foi também baseado nos resultados do projeto Street Sol, que já foi mencionado, é que não importa só ter lá as bolsas de cargas e descargas, porque lá está, se estiverem devidamente ocupadas, não podem ser utilizadas. E neste estudo identificou-se uma estatística de que por cada 3 veículos de mercadorias vão lá 2 veículos que não vão efetuar cargas e descargas nenhumas. Vão beber café ou vão ver qualquer coisa, pronto. Mas em qualquer caso estão a ocupar indevidamente e estão a tirar todo o efeito de ter uma bolsa de cargas e descargas lá. Os 2 casos de estudo que foram selecionados são os que podem ver aqui, têm os 2 aproximadamente 1 km² e foi parte da zona onde nós estamos agora, das Avenidas Novas Berna Valbom e dos Anjos de Socorro. Estas são 2 zonas com alguma relevância comercial, não são tão concentradas como, por exemplo, a Baixa Chiado, mas são zonas relativamente representativas do resto da cidade, também tem alguma componente residencial. E tem outra coisa muito interessante, que é a estrutura da rede viária, que é bastante diferente entre elas. E isso foi uma das coisas que quis incorporar no estudo, para já agora ver se esta mudança nos sistemas de bolsas e na fiscalização tinha impactos diferentes consoante a rede viária, porque podia ter e no fundo depois vão ver que realmente tem. No que toca a derivar soluções alternativas, depois podem pensar, então, será que qualquer sítio pode ter uma bolsa de cargas e descargas? Não se pode sugerir assim, sem pensar muito no assunto, e obviamente houve uma análise prévia, rua a rua, para saber que zonas é que podiam ou não podiam ter uma bolsa de cargas e descargas, ora por ter passeios largos o suficiente para acomodar, ou porque a estrada também é larga o suficiente para poder acomodar uma bolsa, e é aqui onde vem um exemplo que os pontos vermelhos são zonas onde pode haver bolsas, onde não tem pontos vermelhos não é possível. E depois aqui no slide seguinte conseguem ver uma alocação onde vem o ponto vermelho transformado num quadrado com uma estrela lá dentro, que foi uma bolsa selecionada, com uma alocação às lojas que são os triângulos verdes. Por isso isto é depois o algoritmo de otimização que o deriva, que eu também depois vou saltar aqui os detalhes do algoritmo, se quiserem perguntar no final, estou disposto a responder a qualquer pergunta. No que toca depois a selecionar dos resultados desse algoritmo uma série de soluções, a ideia geral aqui é, voltando um bocadinho atrás ao que eu tinha dito, fazer um uso inteligente do espaço público, não se quer ter bolsas de cargas e descargas a mais. E o que se descobriu é que, a partir de um certo ponto do aumento do número de bolsas de cargas e descargas, começa a haver um decréscimo no rácio de serviço à procura de estacionamento. E tentou-se identificar esses pontos, como vê ali com o círculo à volta, onde, a partir desse ponto, acrescentar mais uma bolsa de cargas e descargas não traz tantos mais benefícios. Às vezes, dependendo da distância caminhável, por exemplo, para a Verde, que são 75 metros a andar, a partir das 30 bolsas para a zona aqui das Avenidas Novas Berna Valbom, já não há tantos benefícios a serem obtidos do que naquele ponto. Apesar disso, como podem imaginar, 75 metros caminháveis é muito mais do que eu tinha dito há bocado, e as soluções que seguiram para esta análise foram a dos 25 metros e a dos 50 metros caminháveis, com soluções de aproximadamente 120 bolsas para os 25 metros, que é azul, e soluções à volta de 60 bolsas para os 50 metros. Para vos dar um exemplo da microsimulação, podem ter aqui uma visualização de cima ali da zona do Saldanha, que podem ver os veículos a movimentar-se, eles respeitam os semáforos, respeitam as prioridades, o objetivo era que fosse o mais realista possível. E em termos do comportamento que se tenta capturar, tem aqui um veículo estacionado em segunda fila e, como podem ver, os veículos que vão atrás têm que esperar para poder ultrapassá-lo, e é aí que há uma alteração contra a viagem se esse veículo não estivesse lá. Obviamente, se virem a mesma situação com uma bolsa de cargas e descargas, os veículos conseguem passar sem problema nenhum, sem nenhum obstáculo à sua viagem normal.
Obviamente a situação não é tão grave aqui quando tem uma estrada com um sentido e duas faixas, mas se tiverem uma estrada com dois sentidos e duas faixas, neste caso particular vão ver que eles conseguem uma oportunidade e passam, mas se o fluxo de tráfego for considerável nessa direção, vão ter que ficar à espera até arranjarem uma oportunidade e, mais uma vez, se tiver um sítio para estacionar, eles continuam. Por isso, toda a microsimulação foi baseada na exploração destes comportamentos. Aqui isto é um pouco uma tabela com muita informação, por isso eu vou tentar guiar-vos rapidamente. Nesta parte que está dentro da caixinha vermelha, conseguem ver alguns indicadores que escolhi para refletir essas mudanças no sistema. Por isso, consumo de combustível, emissões, o número de paragens que um veículo faz quando atravessa essa zona, o tempo parado e a velocidade são indicadores que a maior parte das pessoas conseguem identificar. Conseguem ver também aqui dois sistemas. Um que tem 100 bolsas e o outro que é o sistema atual que tem 156. Isto é mesmo o sistema atual que está aqui nesta zona das Avenidas Novas de Bernardo Galvão. E estas zonas são comparadas contra a situação que diz veículos sem mercadorias, que é o que consideramos o baseline. Ou seja, se não houvesse veículos nenhums a fazer mercadorias, como é que o tráfego fluía? E depois pomos os veículos de mercadorias com um sistema, pomos com outro e vemos quanto pior é que fica. Obviamente queremos que fique o menos pior possível, queremos causar o mínimo de impacto possível. E o que podem reparar é que o sistema proposto, apesar de ter 2/3 das bolsas das que estão cá atualmente, por estarem em localizações diferentes, acaba por conseguir uma redução à volta de 40% nos impactos. Por exemplo, em termos de emissões, em vez de haver um aumento de emissões de 4% face à situação sem veículos de mercadorias, há só um aumento de 2%. Por exemplo, tempo de paragem, em vez de aumentar 10%, aumenta só 6%. Agora vocês podem também pensar, mas só 2% de aumento em emissões, será que é assim tanto? E temos que ver isto da perspectiva de quantos veículos de mercadorias é que estão no sistema. E muita da literatura, quando pesquisamos, diz-nos a quantidade de veículos de mercadorias é à volta de 5% do tráfego total. Na realidade, de acordo com as nossas observações, nestes casos de estudo é só 1%. Ou seja, estamos a pôr 1% mais veículos no sistema e estamos a ter impactos na ordem dos 10% ou mais de tempo de paragem. Ou seja, realmente as externalidades que eles causam não são proporcionais ao aumento de veículos no sistema. E por isso é que é um problema preocupante e por isso é que devemos adressá-lo. No que toca à exploração da fiscalização, a ideia geral aqui era, obviamente, é um bocado complicado e até um pouco irrealista dizer que é possível com X homens reduzir o estacionamento em X%. Então a ideia foi, face ao que se preveu da ocupação das baías, com base em observações, dizer, bem, se conseguirmos reduzir 50% esta ocupação indevida, qual é que é a diferença que isso faz? Obviamente, depois, como é que se reduz esses 50%? Pode ser através de tecnologia, pode ser através de manpower, isso depois é uma questão que se pode discutir, mas a ideia aqui era ter uma quantificação e realmente perceber se faz diferença ou não faz diferença. Criou-se vários níveis, entre uma redução de 0%, ou seja, a situação tal e qual como ela é, ou até 75% de redução. E o que se pode notar aqui, que não é consistente através de todos os indicadores, porque depois há uma diferença entre os casos de estudo que já vos vou explicar, mas, de um modo geral, menos fiscalização resulta em maiores impactos e a razão é aquela que vocês já sabem. Os veículos não podem estacionar, vão estacionar em segunda fila tal e qual como se as bolsas não tivessem lá. E isto são valores que devem ser somados aos da tabela anterior, ou seja, aqui em velocidade, se vimos na tabela anterior que havia uma diferença, penso que era de menos 5%, aqui ainda tem que superar menos outros 5%, ou seja, se para além de ter os veículos de mercadorias acrescentarem a ocupação indevida, a redução é de 10% sobre a situação em que se não tivessem veículos a fazerem cargas e descargas. Finalmente, nas conclusões, a primeira já tinha dito, apesar dos veículos de mercadorias nestes casos de estudo só representarem 1% do total de tráfego, as externalidades que eles geram são muito piores e numa proporção muito maior que esse 1%. No geral, de estatísticas, não só daqueles indicadores que vos mostrei, mas dos outros do estudo todo, e nos dois casos de estudo, só mudando o sistema de baías de cargas e descargas e só implementando alguma fiscalização, é possível atingir 40% a 60% de redução nos impactos do estacionamento em segunda fila. Isto sem nenhuma outra tecnologia, quer dizer, estamos a utilizar os elementos mais básicos do sistema, sem tirar valor nenhum às soluções apresentadas anteriormente, dos centros de consolidação, dos veículos, etc. É tudo coisas importantes, mas o objetivo aqui era tentar mesmo mexer com os elementos mais básicos, que às vezes não são muito falados, e tentar perceber até onde é que podemos levá-los, até onde é que eles são úteis. Outra coisa interessante é que entre os dois casos de estudo descobriram-se algumas discrepâncias no que é que era importante ou não era. E, por exemplo, aqui nesta zona das Avenidas Novas de Bernardo Galvão, uma zona com faixas muito largas, com múltiplas faixas,
podem beneficiar mais de melhorias em termos de cobertura espacial, ou seja, ter as baías mais espalhadas, mais pequenas e mais espalhadas nas zonas, e não tanto da fiscalização, porque na realidade, aqui como temos muitas estradas com duas faixas, o fluxo não fica totalmente parado. Apesar de diminuir um bocadinho a velocidade, é sempre possível dar a volta e continua-se no seu caminho. O que pode acontecer é que, em alguns pontos, perto de interseções, é importante terem uma baía, porque há pontos muito cruciais na rede que causam um bocadinho mais de impactos. Agora, no que toca às zonas, como os Anjos e o Socorro, que têm muitas zonas com só duas faixas, 2 sentidos, ou só com uma faixa, 1 sentido, aí beneficiou muito de ter bolsas largas, onde permite acomodar algum estacionamento indevido antes de começar a bloquear o sistema, e também está muito dependente da fiscalização para que o sistema de bolsas faça sentido. Conclusões, na realidade, e mesmo que não haja essa ideia, aqui posso-vos mostrar que otimizar o fornecimento dessas bolsas, tê-las lá, é importante. Também é muito importante reduzir o uso indevido das bolsas de cargas e descargas, e se utilizarmos o sistema de uma maneira adequada, de uma maneira civilizada, é possível ter um efeito positivo e muito significativo nesse conjunto de indicadores com os quais todos nos conseguimos identificar. E agora passo a palavra ao professor João Abreu, que vai explicar o segundo estudo. Enquanto o professor João Abreu se senta, André, só uma pergunta muito rápida. Esse 1% é 1% de quê? Do tráfego? Mais veículos, sim. Ou seja, não, mas do tráfego médio diário, da hora de ponta? Da hora de... Naquelas horas. Sim, entre as 8 da manhã e o meio-dia, num dia representativo da semana. Não sei. Fica para o debate. Sim, mas podemos debater. Parece baixinho o valor. Parece baixinho, mas depois eu explico. Ok. João, por favor. Bem, obrigado. E, antes de mais, este é o resultado de um trabalho lateral que nós começamos a fazer com os dados que temos para a tese do André, e como todos os trabalhos, eu diria, excelentes, não é? Como este, acabam por nos trazer depois outras coisas que nós vamos fazendo ao lado e que acabam por nos trazer um conjunto mais de informação. E, portanto, aqui basicamente, como o André referiu, nós fizemos um inquérito aos lojistas para saber da geração do tráfego de mercadorias, e também procuramos nesse inquérito saber alguma coisa das suas opiniões em termos daquilo que seria a operação do sistema de logística. E, portanto, no fundo, aquilo que nós tivemos aqui tentar relacionar foi um conjunto de hipóteses relativas a problemas associados à maneira como os lojistas veem a situação e como eles a próprios sentem, não é? Ou seja, a percepção dos problemas, que é a última coisa que nós perguntamos, mas também associarmos isso com a localização dos estabelecimentos comerciais, com o número de entregas, com as características desses estabelecimentos comerciais, com as características das operações de entregas e até com os próprios canais de distribuição que eles têm. Ou seja, se tens um único fornecedor, se a mercadoria vem toda apenas de um único armazém ou não. E, portanto, tudo isto, de alguma maneira, acaba por, de algum modo, se relacionar. E, portanto, uma das ideias que até podia ser interessante e transvasa um pouco aquilo que é a logística urbana é se eu consigo perceber, de alguma maneira, que os padrões de logística urbana influenciam ou não a localização dos estabelecimentos comerciais. Ou seja, um determinado estabelecimento comercial, por causa das suas características, da sua cadeia de abastecimento, dependerá, entre outras coisas, também essa cadeia de abastecimento influencia ou não a sua decisão de se localizar num ponto da cidade ou noutro ponto da cidade. E, portanto, nós tínhamos aqui um conjunto de variáveis que utilizámos, ou seja, tínhamos as características do estabelecimento, o tipo do setor desses estabelecimentos, o tipo das entregas, ou seja, se são entregas frágeis, se são entregas perecíveis, a área de venda ao público, os empregados, o número de entregas por semana, depois as características da cadeia de distribuição, que era perguntada aos estabelecimentos comerciais, o tipo de veículos que fazem essas entregas, se as entregas são apenas de um único fornecedor ou não, o padrão das operações de cargas e descargas, ou seja, qual era a duração percepcionada dessas entregas, se eles têm uma percepção de que o veículo estaciona normalmente em segunda fila ou não, se o veículo estaciona num lugar com parquímetro, eventualmente não pagando, e depois a percepção que eles tinham da importância dos problemas, ou seja, se haviam veículos bloqueados,
se eles tinham falta de espaço para poderem descarregar, se havia falta de bolsas de cargas e descargas, se havia bolsas, muitas bolsas de cargas e descargas indevidamente ocupadas e qual era o nível de congestionamento da zona envolvente. E depois, não do inquérito, mas sabendo nós a localização desses estabelecimentos comerciais, nós fomos recolher um conjunto de variáveis que caracterizavam os usos do solo na envolvente daqueles estabelecimentos comerciais e até a própria densidade de estabelecimentos comerciais. Um dos aspectos que depois chegou aqui, se calhar vai aparecer aqui nas conclusões, mas a talho de foice aqui, era um bocado o seguinte também, se foi esse o objetivo. Ou seja, Lisboa não dispõe de um conjunto de ferramentas de análise e de modelação de tráfego, isso tudo que alguns países ou outras cidades noutros países têm, e por outro lado, nós temos também efeitos de recolher informação da parte do setor da logística é normalmente difícil e muito custoso. E portanto a ideia aqui também era um pouco esta: será que eu simplesmente tendo se as percepções que os lojistas têm me refletem bem a realidade, é muito mais barato eu, por exemplo, perguntar aos lojistas quais são os problemas e, portanto, se essas percepções de alguma maneira refletirem a realidade, então eu consigo daí extrair informação boa para gerir o próprio sistema. Se as percepções deles forem de alguma maneira erradas, então não faz sentido eu estar a perguntar-lhes a eles qual é a sua opinião de como é que o sistema funciona, ou as suas dores, e no fundo se essas dores vão de alguma maneira refletir aquilo que é o sistema. E portanto, estes foram os dados todos que nós recolhemos e depois derivámos aqui um conjunto de relações potenciais entre as várias variáveis, ou seja, aquilo que nós tínhamos apenas como variável que saía de fora, todas as outras seriam determinadas por essa, eram as características do estabelecimento, ou seja, o número de empregados, o setor comercial, a dimensão. Depois tínhamos as características da cadeia de distribuição, os usos do solo na envolvente, o número de entregas por semana, as operações de cargas e descargas e os problemas percepcionados. E, portanto, aqui estabelecemos aqui um conjunto de relações hipotéticas, ou seja, por exemplo, eu tendo mais entregas por semana, ou tendo uma determinada cadeia de distribuição, isso está ou não está relacionado com os padrões de localização do estabelecimento comercial, assim como as características do estabelecimento comercial, que de alguma maneira vão refletir algumas especializações da cidade em determinados setores comerciais. E depois também se a cadeia de distribuição influenciava ou não as operações de cargas e descargas e depois como é que isso tudo vinha de alguma maneira influenciar os problemas percepcionados. E portanto, aquilo que nós verificamos, portanto, algumas destas relações são às vezes relações que nós olhando para elas, que nós determinamos através de um modelo estatístico que nós fizemos, muitas destas relações são relações que são, digamos nós pensámos um bocado disto, não precisávamos de um modelo para nos dizer isto. Mas tem uma vantagem porque permite-nos dizer que o nosso modelo é plausível porque está validado por algum conjunto de relações, portanto ele vai capturar coisas que nós sabemos serem verdade e, portanto, isso permite-nos ter mais confiança nas outras relações que nós não sabemos tão bem. E, portanto, essa é uma das vantagens de algumas destas relações, que olhando para aqui para algumas delas, nós podíamos dizer, então, so what? Qualquer pessoa sabe que isto funciona assim. E, portanto, uma das coisas era, por exemplo, estabelecimentos que recebem bens perecíveis, e normalmente supermercados, restaurantes e bares, portanto, estão menos associados a cadeias descentralizadas, a cadeias de distribuição centralizada, portanto, o setor da restauração, isso é uma coisa que nós sabemos. Os estabelecimentos com produtos alimentares para consumo local, e portanto, basicamente bares e restaurantes, recebem produtos de veículos pesados com entregas de curta duração, portanto, eles estão associados, isso era a resposta que eles nos davam e associavam-nos estes vários elementos, conjuntos, e os resultados evidenciam que estes estabelecimentos tendem a localizar-se em determinados clusters, em determinadas áreas da cidade. E, portanto, há também uma tendência geral para terem mais entregas quando têm mais empregados, mas isso também faz sentido porque se eu tenho de pagar mais ordenados num determinado estabelecimento comercial, também é bom que tenha mais vendas e, portanto, se tenho mais vendas eu tenho maior necessidade de ter os estoques de novo
em cima. E, portanto, também associados com venda de produtos alimentares ou de bens perecíveis, e, portanto, que eu necessito de uma renovação dos meus estoques. Agora, em termos daquilo que eram os efeitos sobre as percepções, ou seja, se eu souberem que se existe uma percepção de que há veículos estacionados em segunda fila, isso também aumenta a percepção de que existe falta de espaço para carregar e descarregar, falta de bolsas e uma maior percepção dos bloqueios. A percepção de que aquela zona é uma zona congestionada também está associada à falta de bolsas, a veículos ocuparem devidamente as bolsas de cargas e descargas. Ou seja, a relação entre as várias queixas faz sentido de um ponto de vista lógico, ou seja, não é aquela coisa tipo de pessoa, às tantas que aparece lá alguém que lhe vai perguntar o que é que ele pensa do sistema, ou seja, a pessoa ver aquela tendência da pessoa se queixar de tudo porque acha que é tudo mau, mas portanto há aqui uma lógica clara a tudo isto. Se eles tiverem entregas mais longas, como é óbvio, eles são mais sensíveis à falta de espaço para estacionar, ou seja, percebem claramente que aumenta a probabilidade do veículo ser multado, aumenta também todo o problema e toda a ineficiência no funcionamento do sistema. E há também aqui complementaridades em termos da localização e principalmente aqui nós medimos um dos fatores que nós construímos aqui do Sol, que era uma coisa que nós chamámos de acessibilidade logística, ou seja, tinha a ver com a densidade de bolsas de cargas e descargas na proximidade daquele estabelecimento. Restaurantes, bares e cafés, as durações tendem a ser mais pequenas e, portanto, também isso está associado a uma maior probabilidade dos veículos estacionarem em segunda fila. Ou seja, se eu tiver um estacionamento com uma duração menor, como é óbvio, é muito mais provável haver o estacionamento ser ilegal. Eu não vou perder muito tempo a andar à procura de um lugar legal. Maior área de estabelecimento está associada a mais entregas. Isso era um resultado que nós tínhamos tirado de outros modelos que construímos com o André para a tese dele. Mas, portanto, outro aspecto que acaba por ser interessante é se eu tiver uma área maior do estabelecimento comercial, ela está associada a uma maior percepção de problemas de estacionamento. Mas, ao mesmo tempo, há aqui um efeito contrário, que é se eu tiver mais empregados, essa percepção diminui. Ou seja, eu tenho aqui maior estabelecimento, maior percepção dos problemas, mas para o mesmo estabelecimento, se eu tiver da mesma dimensão, se eu tiver mais empregados, essa percepção diminui. Portanto, eventualmente pode ter a ver até com a facilidade de eu ter alguns dos vários empregados que podem ajudar em algumas dessas operações e, portanto, ajudar a resolver alguns desses problemas. O total de entregas aqui é claramente uma função da cadeia de distribuição e aquilo que nós verificamos é que no fundo, há aqui um efeito conjunto de uma série de variáveis que vão reforçar, na prática aquilo que vão fazer é reforçar os efeitos da cadeia de distribuição no número de entregas, ou seja, entre as características dos estabelecimentos e, portanto, há aqui um efeito, se quisermos, de algumas variáveis que reforçam os efeitos de outras, nomeadamente em termos dos padrões de localização, ou seja, há determinados estabelecimentos com determinadas características em termos da sua cadeia de distribuição que se tendem a localizar em determinados sítios da cidade e, portanto, o efeito da localização desses sítios da cidade nas cadeias, no número de entregas, no fundo é nada mais, nada menos do que o reforço do efeito das cadeias de distribuição. Se eu tiver maior acessibilidade logística, ou seja, mais bolsas de cargas e descargas, aquilo que acontece é que aumentam as queixas dos veículos não de mercadorias, dos veículos privados, a estacionarem nessas bolsas. Ou seja, aqui este resultado está a mostrar claramente um efeito que é um efeito sistémico. Ou seja, se eu vou aumentar o número de baías de cargas e descargas, eu vou, porque eles são localizados na rua, eu vou reduzir o número de lugares de estacionamento normais. E, portanto, o efeito benéfico das baías de cargas e descargas é, em parte, unido pela redução da oferta de estacionamento e, portanto, depois, como a procura de estacionamento não é reduzida, o efeito que se coloca é que as pessoas vão ter uma maior tendência a usar essas baías de cargas e descargas. E, portanto, aqui o efeito em zonas com maior densidade e com maior congestionamento, o efeito do aumento do número de baías de cargas e descargas não é um efeito líquido, ou seja, é um efeito
que é bastante mitigado. E, portanto, isto reforça ainda mais as conclusões que o André tirou no trabalho dele, é que se eu otimizar a localização e conseguir até otimizar em termos de redução, há aqui um ganho, porque quando eu passo de 150 baías para menos de 100, eu estou a conseguir disponibilizar mais 50 lugares de estacionamento ou 70 lugares de estacionamento que podem ser utilizados por outros utilizadores e, por outro lado, até tem um benefício porque, como a Sandra disse, em termos dos ganhos para o sistema, eles vão gerar receitas, porque vão ser lugares com parquinho. O que acontece é que, também outro aspecto que é interessante, é se as durações das cargas e descargas forem menores, quanto menor for essa duração, mais insensíveis